Aula 21. A Igreja. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A Igreja, como comunidade dos salvos, foi um dos mais valiosos tesouros que Deus entregou aos homens, possuindo valor incalculável, tanto por sua obra física quanto espiritual. Essa santa instituição, apesar de todas as perseguições sofridas, tem perseverado e é certo que permanecerá. Hoje, ela se encontra na terra, sob direção e graça do Espírito Santo. Porém, é fato que um dia ela se encontrará no céu, com o Senhor. Para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. A comunidade da fé, para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Esta é uma lição importante e indispensável a todo cristão que deseja compreender melhor esta maravilhosa instituição divina, a que denominamos Igreja. Conhecê-la é o caminho mais curto para amá-la e desejar de forma profunda se envolver nela. Os que alegam que a Igreja não possui nenhum valor só demonstram quão ignorantes são com respeito a ela. A Igreja não é somente um lugar onde os salvos se encontram para juntos comungarem de uma mesma fé. Mais do que isso, é também uma casa santificada ao único e soberano Deus. Um local onde se adora o Senhor e dele se aprende. A Igreja é a mais santa de todas as instituições já criadas. E se há alguma falha nela, isso deve-se ao homem que ali se encontra, e não ao Deus que a instituiu. Outro aspecto interessante da Igreja é que cada um daqueles que se encontram ligados a ela podem também ser chamados de templos de Deus. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? A Igreja, como comunidade dos salvos, foi um dos mais valiosos tesouros que Deus entregou aos homens, possuindo valor incalculável, tanto por sua obra física quanto espiritual. Essa santa instituição, apesar de todas as perseguições sofridas, tem perseverado e é certo que permanecerá. Hoje, ela se encontra na terra, sob a direção e graça do Santo Espírito. Porém, é fato que um dia ela se encontrará no céu, com o Senhor. Desde sua fundação, a genuína Igreja de Cristo tem sido tal como luz a dissipar a escuridão espiritual de povos mergulhados em densas trevas. Vale dizer que as mortes, perseguições, torturas, falsas acusações e etc., efetuados em nome da Igreja, não possuíram absolutamente nada a ver com ela, mas sim com o interesse maligno de certos homens. É importante lembrar que muitos foram e têm sido os que usam da Igreja para suas investidas escusas e perniciosas, e que isso não perfaz o caráter de santidade e honestidade no qual a Igreja de Cristo foi erigida. Esta grande casa de Deus acolhe homens que executarão inúmeras tarefas ao bem do reino, demonstrando a importância da unidade e de cada indivíduo. Assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas
individualmente somos membros uns dos outros. A importância de congregar. É comum encontrarmos pessoas, hoje em dia, alegando não ser mais necessário frequentar a igreja e que é importante somente crer em Deus e isso será suficiente. O que tais pessoas desconhecem é que crer em Deus e não seguir seus conselhos é uma atitude ímpia, o que as Escrituras Sagradas condenam severamente. Congregar é reunir-se com os irmãos que partilham de uma mesma crença, a fim de edificarmos uns aos outros e adorarmos a Deus. Foi o Senhor que edificou e estruturou a igreja, e tudo quanto Deus fez é bom. Os projetos do Senhor são perfeitos, e é preciso dizer que todo erro ou mal conduta que porventura existir em meio aos projetos divinos são provocados pelo homem e não por Deus. Motivo pelo qual não podemos usar tal argumento como desculpa para não congregar. Participar dos trabalhos da igreja deve ser visto por cada um de nós como o mais especial privilégio que poderíamos ter. Dessa forma, precisamos mais do que simplesmente frequentar a casa de Deus, mas também amá-la, esforçando-nos na sua edificação em amor. Congregai-vos e vinde, chegai-vos juntos, os que escapastes das nações. Frequentar a igreja regularmente revela a seriedade com a qual abraçamos a causa de Cristo. É incoerente alegar crer em Deus e descrer da igreja instituída por Ele. Alguém que diz conhecer as Escrituras Sagradas e afirma não ser necessário congregar, de fato, nada sabe, enganando-se a si mesmo. Sobre este aspecto, a Bíblia adverte: não deixai de congregar, como é costume de alguns. Diferentes igrejas. É bom notar que não existe um estilo ideal de culto, pois a Igreja de Jesus é um organismo vivo. Por esse motivo, ela facilmente pode se adaptar ao meio, cultura e formas diferentes de adoração, com o fim de melhor falar à alma do homem, levando-o a compreender a profundidade do Evangelho. Como um organismo vivo, ela pode então, sem fugir ou macular os princípios divinos, desenvolver sua própria forma de organização e culto, segundo suas necessidades e circunstâncias. Não há absolutamente nada de mal em se cultuar a Deus de uma forma diferente, evidentemente, desde que essa forma esteja adaptada à cultura local e não venha, de alguma forma, provocar escândalos e consequentes prejuízos ao reino de Deus. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me de tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. O objetivo primordial da igreja é a. Glorificar a Deus e adorá-lo. A igreja deve condicionar os meios pelos quais o homem possa reverenciar a Deus. B. Anunciar o Evangelho de forma pública e particular. A igreja deve proclamar a mensagem da salvação. C. Fazer discípulos. Instruir outros a imitarem a Cristo deve ser visto como prioridade na vida da igreja. D. Manter comunhão entre os salvos. A igreja deve viabilizar um ambiente propício para que os fiéis se relacionem como irmãos.
A igreja é descrita como, primeiro, corpo de Cristo, onde os fiéis não são meros seguidores do Evangelho, mais do que isso, são membros de um corpo cuja cabeça é Cristo, e membros uns dos outros na direção e graça do Espírito Santo. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Segundo, o templo de Deus. Nesta grande casa, os cristãos, como sacerdotes, oferecem sacrifícios espirituais de oração, louvores e boas obras, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para templo santo no Senhor. Terceiro, a noiva de Cristo. Essa maravilhosa comparação expõe o caráter de fidelidade, pureza e aliança que deve existir entre a noiva, Igreja, e o noivo, Cristo. E falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. Os membros da Igreja são descritos como: A. Irmãos, por terem um mesmo Pai. B. Crentes, por sua doutrina característica e a fé no Senhor Jesus. C. Santos, por se separarem do mundo e dedicarem-se a Deus. D. Eleitos, pois em Cristo passam a possuir um ministério importante e um destino glorioso. E. Discípulos, por reconhecerem Jesus como Mestre. F. Cristãos, por se tornarem à semelhança de Cristo, pequenos cristos. G. Os do caminho, por seus desapegos da matéria e por viverem de acordo com uma maneira especial de viver. H. Fiéis, por entenderem que Deus deseja essa atitude de seus filhos. Conclusão. A Igreja Cristã possui um passado glorioso, marcado por inúmeros fatos que têm contribuído para o seu amadurecimento e expansão. Não restam dúvidas que somente uma instituição divina poderia subsistir a todas as afrontas e crueldades vividas pela Igreja e ainda assim prevalecer e se expandir. Muitos foram os homens, governos e impérios que levantaram suas vozes e punhos, procurando a todo custo destruir a Igreja, esquecidos de que aquele que a edificou é também o que possui condições de preservá-la, Jesus Cristo. Todos os esforços humanos e malignos contra a Igreja foram inúteis. Onde estão seus críticos, seus perseguidores, seus inimigos? Toda arma forjada contra a Igreja são como poeira e fumaça, e nem mesmo as forças do inferno a pôde aniquilar. E sobre esta pedra edificarei a minha Igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não é sem motivo que devemos nos esforçar para melhor conhecer e contribuir para o crescimento da Igreja. Afinal, ela é a noiva de Cristo, que brevemente estará para sempre com o seu Senhor. Nossa tarefa como cristãos vai mais além do que somente congregar ou possuir cargos e funções eclesiásticas, mas também em ser um exemplo a todos os que se encontram à nossa volta, pois é certo que somos os responsáveis por transmitir a imagem do que seja a Igreja de Cristo a eles. Nossa vida
deve comunicar paz, serenidade e a boa conduta que o Senhor exige dos seus discípulos. Mas ser o exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. A igreja não deve se alienar do mundo, pois precisa lhe comunicar Cristo. Porém, é certo que jamais deve permitir que o mundanismo lhe influencie e lhe corrompa a fé. É de fundamental importância que a comunidade dos salvos se separe do sistema ímpio, que vê como certo aquilo que Deus condena como pecado. Deve ficar claro para cada um dos seus membros a necessidade de buscar santidade, de acordo com o modelo apresentado por Cristo. Entendendo a importância e responsabilidade de ser templo de Deus, pois o Senhor não terá por inocente aqueles que escandalizar a sua obra, sendo que ela não é um mero clube social, mas a grande casa de Deus, erigida para servir como clínica da alma, ajuntamento dos salvos, aperfeiçoamento e serviço dos santos. A minha casa será chamada casa de oração.